Oi gente, tudo bem? Aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre comunicação e sobre jornalismo. O último vídeo deu muito certo, eu recebi muitas mensagens de muita gente fazendo perguntas sobre reportagem, sobre comunicação e tudo mais. E eu fiquei muito feliz porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Se você não me conhece, eu sou a Mari, sou jornalista há 15 anos, trabalhei muito tempo na Globo, em diferentes áreas, e hoje sou apresentadora da CNN. Por que eu tô fazendo mais um vídeo sobre isso? Eu acabei de estrear uma versão nova de um programa que eu tenho na CNN. O nome é Na Palma da Mari. Quadro de entrevistas que eu tenho e são entrevistas muito legais, como se a gente estivesse no sofá de casa mesmo. Ingrid Guimarães, o Rodrigo Góes, Diogo Defante, Tainá Miller, Lucas Lima, Reinaldo Gianecchini, Gabriel Leone. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para dividir com vocês algumas técnicas de entrevista que eu uso, que eu aprendi ao longo desses anos e que me ajudam muito nessas entrevistas. Mas é importante dizer o seguinte, aqui são técnicas que eu uso para essas entrevistas mais longas, que são conversas, né? Grandes conversas. Não para aquela entrevista do quebra-queixo mesmo. Quebra-queixo, se você não sabe, é uma expressão que a gente usa no jornalismo para aquelas entrevistas com vários jornalistas, quando uma autoridade tá vindo, aí todo mundo se aperta ali para tirar alguma coisa dela. Aquelas entrevistas são muito rápidas e às vezes você precisa fazer a pergunta. Se você conseguir fazer a pergunta, né? Porque tem muita gente em cima, então não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre as entrevistas maiores. Essas são as que eu gosto de fazer e que felizmente eu faço hoje lá na CNN. Vamos lá. Primeira dica. Eu acho que essa é a dica básica, né? Vale para qualquer entrevista, para qualquer trabalho, na verdade, que é pesquisar muito sobre a pessoa, muito mesmo. Isso é fundamental. A gente precisa conhecer a pessoa com quem a gente está falando, até porque o entrevistado percebe isso e ele se sente muito mais confortável quando ele está conversando com alguém que sabe sobre ele, que se interessa sobre ele. Então eu costumo fazer uma pesquisa muito grande. Eu tenho um time incrível na CNN também que me ajuda muito com isso. Então a Isa, que é minha produtora, ela faz uma pesquisa gigantesca e me manda, aí eu dou uma lida no que ela fez, também dou uma pesquisada. O que eu costumo fazer é ouvir outras entrevistas da pessoa, porque eu gosto de saber como ela fala, como ela desenvolve. Será que ela fala muito? Será que ela fala pouco? Será que ela tem um jeito de desenvolver a resposta que pode me ajudar a fazer uma segunda pergunta? Enfim, eu gosto de analisar também a maneira que a pessoa responde as coisas em entrevistas passadas. Isso me ajuda muito e me deixa mais preparada para quando eu for conversar com ela. Segunda dica: se interessa pela pessoa. Olha no olho da pessoa. Quando a pessoa estiver conversando com você, olha no olho dela e esteja ali com ela. Isso é importante demais para você criar uma conexão com o entrevistado. Não existe entrevista boa de assistir se não existe uma conexão entre as duas pessoas que estão ali. Se interessa pelo que ela tá falando, tenta ouvir de verdade e não ficar pensando na próxima pergunta. Às vezes acontece muito isso. Eu, no começo da minha carreira, fazia muito isso. Eu nem ouvia direito o que a pessoa estava respondendo, eu já estava pensando na próxima pergunta porque eu ficava muito nervosa e muito ansiosa e eu queria seguir o roteiro. Mas a gente precisa estar ali, presente. Isso faz toda a diferença para quem tá assistindo e para quem tá respondendo também. E aí eu vou para minha terceira dica. Tem um pouco a ver, uma continuação da segunda, que é, sim, faça um roteiro do jeito que você se sentir confortável para isso. Pode ser em tópicos, pode ser a pergunta escrita mesmo. Cada um encontra o seu próprio caminho nesse sentido. O que eu gosto de fazer, eu gosto de criar tópicos bem curtinhos para no meio da entrevista eu não precisar ler um texto muito grande. Então, às vezes a pessoa tá falando um negócio, aí eu bato o olho aqui, que eu sempre tenho o meu iPad na mão, eu bato o olho e leio aquela linha ali e eu já sei o que eu preciso falar porque eu estudei aquilo. O roteiro, seja ele como for, ele é muito importante. Mas a minha dica, na verdade, é não se prenda a ele. Por quê? Muitas vezes eu já vi entrevistas de pessoas que o entrevistado vai lá, responde e ele dá uma resposta incrível, cheia de material pra você criar em cima. E aí a pessoa tá tão presa no roteiro que ela simplesmente fala, tá bom, obrigada, próxima pergunta, e vai pra uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto anterior. Então, às vezes, o entrevistado, ele tá te respondendo ali, no meio da resposta, ele te dá uma informação que pode ser interessante desenvolver em seguida. Então, esquece o roteiro nesse sentido. Ah, ele fala que no dia tal aconteceu isso e na sua cabeça você pode desenvolver esse acontecimento muito mais do que ele falou ali. Mas voltando no que você respondeu ali, aquela parte da sua resposta, a gente vai falar sobre ela. Como é que foi isso pra você? Você pode explicar um pouco mais?
mais. Por quê? E aí usar a resposta pra criar em cima. Não fica preso no roteiro. Depois você volta pra ele, depois você vai lá e fala, pô, deixa eu ver o que eu preciso fazer agora aqui pra também não se perder. Mas esteja aberto ao improviso e se surpreenda com o seu entrevistado. Isso é muito legal. Quarta dica, evite aquelas perguntas que vão fazer o entrevistado responder sim ou não. Quando eu falei que eu gosto de pesquisar como o entrevistado responde e se desenvolve, é porque eu tenho pavor de entrevistar pessoas que falam pouco. Pavor. Eu acho difícil demais aquela entrevista que você tem que tirar da pessoa, sabe? Porque parece que a pessoa também tá desinteressada. Também é ruim quando o entrevistado tá desinteressado, quando ele tá lá porque obrigaram ele. Então, se a gente evitar essas perguntas que fazem a pessoa responder só sim ou não, a gente consegue fazer com que ela desenvolva um pouco mais. Às vezes acontece, tá? Sempre acontece, mas tentar colocar isso na cabeça ajuda. Como isso fez você se sentir? O que você pensou naquela hora? O que veio na sua cabeça? Aí a pessoa responde curtinho. Por quê? Desenvolve, se interessa. Tenta sair do sim e não, porque isso também pode te ajudar bastante a ter mais material e a tirar coisas da pessoa que, sei lá, outros jornalistas às vezes não tiraram. Então, se você começa a desenvolver e criar dentro daquele seu roteiro, na cabeça, uma conversa, quando você vê, depois que ficar pronta a entrevista, você vai falar, nossa, eu consegui tirar muita coisa dela, muita coisa dessa pessoa, além das perguntas que eu tinha na cabeça, né? Porque a gente não conhece a pessoa totalmente. Então tem muita coisa legal que a gente precisa investigar e deixar a pessoa confortável pra contar pra gente. Minha última dica, são 5 que eu separei pra vocês. Usem o silêncio a favor de vocês. Eu sei, o silêncio ele incomoda, não só em entrevistas, em qualquer situação. Quando é alguém que a gente não conhece muito, o silêncio ele incomoda. E eu me incomodava muito com o silêncio em entrevistas, muito mesmo. Mas o silêncio é normal. Quando você faz uma pergunta e o entrevistado tá lá pensando, e aí fica aquele silêncio, deixa ele pensar. Deixa aquele silêncio. Porque é o momento que ele tá construindo a ideia na cabeça dele. E esse silêncio ele é importante. É no silêncio que vem as coisas legais, as coisas importantes. Então, eu acho que o silêncio ele pode se incomodar, mas ele também pode ser muito importante nesse momento. Tenta não se incomodar com ele. Eu sei que é difícil, mas tenta não se incomodar com ele. E mais do que isso, tentar deixar o entrevistado encerrar o raciocínio dele. Às vezes, eu, tá dando entrevista, vira tão uma conversa com a pessoa, que aí você tá numa conversa e fala, a pessoa tá falando alguma coisa, e você vai lá e fala no meio do tipo, aconteceu isso, pô, concordo super, show. Mas tenta deixar o entrevistado terminar e aí você pega dali. E se tem alguma coisa no meio do que ele disse que vale voltar, aí você pode falar, pô, eu queria voltar naquilo lá que você falou, que eu achei interessante. Não precisa interromper na hora, do momento que ele falou que você queria repercutir, não precisa. Espera ele terminar e você volta, depois volta, depois volta, depois volta. É isso, gente. Gravei esse vídeo aqui, primeiro, pra dividir com vocês essas dicas e também pra agradecer. Eu amei todas as mensagens que vocês mandaram falando sobre o Na Palma da Mari. O Na Palma da Mari é um presente pra mim, eu amo. Eu adoro fazer, eu me divirto muito. Se você ainda não viu os episódios, corre no YouTube da CNN Pop. Tem muita gente legal pela frente, eu não posso contar ainda, apesar de, gostar de dividir algumas coisas exclusivamente com vocês aqui do YouTube. Mas eu vou segurar aqui a informação e deixar um suspense. Espero que vocês continuem assistindo, me mandando mensagem, me mandando o que vocês acharam. Isso é importante pra mim. Não só no Na Palma da Mari, mas em qualquer projeto que eu faço. É muito legal saber o olhar de vocês. E queria aproveitar também e pedir pra vocês deixarem comentários aqui nesse vídeo do YouTube, porque eu quero começar a responder as perguntas que vocês mandam aqui, não no Instagram, aqui. Então, se você já tá inscrito aqui no canal há um tempo, deixa comentários aqui, aí eu vou reunindo esses comentários pra fazer um vídeo logo em seguida. Queria dizer também que a gente tá entrando no mês de março, que é o mês da mulher, e esse mês eu tô, na verdade, preparando um especial muito legal de mulheres dentro do universo Marvel. Então, semana que vem, a gente volta com informações e conteúdos muito legais dentro desse universo aqui, ó, que eu amo. Amo muito, né? Deu pra perceber. É isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Falta pouquinho pra eu chegar nos 100 mil inscritos e eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Um beijo grande. Até semana que vem.